Hoje nós vamos fazer um vídeo bem complicado, né? É o vídeo que eu explico o que virá pela frente e como nós deveremos nos portar diante da evolução do planeta. Veja só, muita gente no YouTube está falando sobre os 3 dias de escuridão, falando sobre o apocalipse, falando sobre isso e aquilo outro. E praticamente todos os vídeos e todas as pessoas falam mais pelo ego do que pela alma e acabam falando mais pelo medo do que pela satisfação de estar presente neste momento. Vamos lá. Por que teremos 3... Nesse vídeo a gente vai falar o porquê, o porquê, o pra quê, eu anotei aqui. O porquê, o pra quê, o como será e o quando e o tudo mais. Vai ficar tudo bem explicado, de repente o vídeo vai ficar um pouco longo. Então vamos lá. Por quê? Porque o planeta vai evoluir. O que é o planeta evoluir? O planeta hoje vive no 3D, 3 dimensões: comprimento, altura, profundidade. O olho só enxerga o que é matéria. O olho não enxerga a espiritualidade do umbral, por exemplo, das colônias, por exemplo. Por quê? Porque eles estão no 4D. Eles nos enxergam no 3D e o 3D não os enxerga. Só que o planeta vai para o 5D. Como é? Faço a menor ideia. Só sei que a gente vai para o 5D e eu vou explicar o processo de como que nós vamos chegar lá. Morrerão 2/3 da população? Morrerão. Nenhuma alma encarnada na Terra nesse período não foi encarnada deixando de saber que esse processo iria acontecer. Então, não nos cabe reclamar ou temer. Morreremos? Provavelmente a maioria. Isso é ruim? Não, a vida continua. Por que teríamos que morrer? Porque ao separar o joio do trigo, é lá. Tenho 300 mil naves de ETs. Nós somos ETs, nós viemos de outros planetas, nós não nascemos necessariamente na Terra. Tem milhões de naves prontas para nos socorrer, nos ajudar e nos denegrir para outros planetas, se for o caso. A galáxia inteira está aqui pronta a ajudar nesse momento. A Terra vai ficar limpa. Como nós vamos enxergar no 5D toda a espiritualidade, aqui não vai ficar nenhum egum, não vai ficar nenhum fantasma, não vai ficar nenhum perturbado. A Terra vai ficar limpa. Então não tem um ou outro protetor, uma ou outra casa de umbanda ou espiritual para ajudar. Não. A galáxia inteira está aqui nesse momento. Nossa Senhora, o próprio Cristo, vários arcanjos, vários anjos de luz, vários comandantes de outras galáxias estão aqui e já mandaram várias informações, e através dessas informações eu me dou o risco de falar o que entendi para alertar a vocês. Então, Nossa Senhora deixa claro que o momento é de tribulação e nós vamos sofrer. Não, ela fala que nós devemos regozijar. Regozijar a morte, sim. Viemos encarnados sabendo que poderíamos desencarnar nesse período. A morte é ruim?
Não necessariamente. Porque se você for uma boa pessoa, tiver com idade avançada ou com saúde debilitada, será que você vai aguentar passar pelos 3 dias de escuridão, passar pelos terremotos, pelos maremotos, pelos enchentes, pelos cataclismas? Ou é melhor morrer para ficar no aguardo de voltar quando chegarmos no 5D? Existe um relato de uma filha, uma coisa muito emocionante, que é nesse desastre que teve no Rio Grande do Sul. O pai chegou para ela no dia anterior da catástrofe e falou: Deus me chamou, vou morrer. Desculpa, minha neta, não vou te ver. Com 15 anos. Situação triste, mas bonita. E no dia seguinte, de fato, teve a catástrofe. Soterrou a casa dele e ele não aconteceu nada. Ele morreu antes, porque buscaram ele. Então, a morte é ruim? Não necessariamente. Quantos morreram no Covid? Quantos morreram no dengue agora no Brasil? Quantos morrerão em 300 catástrofes que vão acontecer? Muitos estão sendo denegridos? Muitos estão sendo, e muitos não. Ficarão nas colônias prontos para retornar. E não vão sofrer as tribulações que Nossa Senhora falou que devemos regozijar. Regozijar é aceitar como é e não reclamar. Porque assim foi dado pela mão de Deus. Então vamos lá. Guerra. O bem contra o mal. Não existe isso. Entenda bem. Quem são as trevas? Imagina-se, lembrando da situação de Capela. Muitos foram denegridos para cá. Muitos que vieram denegridos para cá evoluíram, tiveram o direito de voltar. E os outros? Com grande capacidade que lá aprenderam. Eles evoluíram e voltaram para lá ou ficaram aqui na revolta, criando as trevas através da revolta? Criaram as trevas através da revolta. Eles se alimentam de quê? Do medo, do pavor, da falta de amor, das vinganças, dos desatinos dos humanos. Todo o corpo é uma eletricidade, nós somos pilhas. Eles se alimentam dos nossos enganos. Eles terão como continuar na Terra depois do 5D, depois que a quinta dimensão chegar e todos vão enxergá-los? Não terão como ficar aqui. Então, existe uma guerra? Não, existe um recolhimento deles, de todos eles. O umbral acabou. Eu fiz vários vídeos explicando o umbral. Serve mais para nada. Por quê? Porque o umbral acabou. Todos estão sendo denegridos para outros planetas. A maioria para esse tal de Quiron aí. A minha própria ciência que os meus guias criaram através de mim, da astrologia, psicológica, também não vai servir para grande coisa, não. Serve para, nesse momento, a gente acordar para lutar contra o ego, porque Nossa Senhora deixou claro que nas tribulações, quem vai sofrer? O ego. A alma que é eterna não sofrerá. A alma do desperto, daquele que acordou, daquele que renasceu em vida, do desperto, não sofrerá. Morrerá, morrerá. Terá algumas dificuldades físicas? Provavelmente. Qual o problema? Se a gente continua vivo.
Vamos lá, vamos repetir. Morrer é problema? Não, todos nós estamos a caminho da morte. Você vai morrer com 13, com 23, com 43, com 63, com 103, não interessa, estamos a caminho da morte, todos morreremos. Para a evolução do planeta, todos os encarnados vieram com esse propósito, passar por esse momento. Os despertos correriam o risco de diminuir seu potencial, os quase despertos serão ajudados pelos despertos, e os não despertos, os perturbados, os que estão errados, nesse momento tem a última oportunidade de virar um quase desperto, pela misericórdia de Deus. Então existe a guerra do bem contra o mal? Não, não existe. Mas no momento, os que estão nas trevas, entre aspas, os que estão na negatividade, não terão lugar no 5D. Eles têm lugar no 3D? Tem, porque a gente não enxerga eles. Mas no 5D a gente enxerga todo mundo. Como é que eles vão se esconder se a gente enxerga a cor da áurea? Está ali 300 espíritos de luz com a cor tal. Aí tem um lá meio escurinho. Porra, ele consegue se esconder de quem? De ninguém. Então mudou a concepção. Como é que é? Não faço a menor ideia, mas fica fácil entender a lógica. Então vamos lá. 2/3 vão desencarnar. A morte é destino e não é castigo. Todos os encarnados foram preparados para isso. Estou olhando aqui meu papel. Os revoltados criaram as trevas. O umbral acabou. Toda a galáxia está aqui para nos ajudar. Entenda bem. Você que pode estar com medo da morte, pode estar com medo disso ou daquilo, você tem que entender que você tem protetores, você tem seu anjo de guarda, você tem seu povo de rua. Então, você não vai ficar andando pelo caminho errado. Você não vai morrer ao acaso. Você não vai morrer por engano. Não, você vai morrer na hora certa, no momento certo, porque eles estão te levando. Quanto mais você acreditar nessa possibilidade, mais você vai estar afinado a esse tipo de intuição. Quanto mais revoltado, perturbado, amedrontado você tiver, menos contato você vai ter com a possibilidade de ser conduzido. Então relaxa. Se não tem solução, solucionado está. O homem, se achando grandioso, chama os que vêm de fora das outras galáxias de ET. ET somos nós, todos nós somos filhos de Deus, os daqui e os de lá. Qual a diferença? A diferença é que eles estão no 5D, no 7D, no 10D. Tá? Deus é 33D, não dá para entender 5D, quanto mais 33D. Caramba! Então Nossa Senhora falou que nós temos que regozijar, que quem vai sofrer as tribulações é o ego. Quando tudo acontecer e os despertos forem socorridos, os não despertos estarão apavorados. Mas eu vou explicar como que eles serão socorridos. Vamos mais. Vai sobrar 1/3 da população ainda encarnados em corpos. Nosso DNA tem em base o tal do carbono. Nossos corpos, por conta da radiação solar que está explodindo, que nem não sei o quê, vai virar, parece, para selênio. Uma coisa é o carbono, outra coisa é o selênio. A eletricidade que corre pelo selênio é 1000 vezes mais rápida e mais potente. Não sei se é 1000 vezes ou coisa parecida, mas muito mais.
do que o carbono. Então, essa radiação, que muitos estão se sentindo meio cansados, muitos estão com dificuldade de dormir, muitos estão percebendo uma nova situação, estão modificando o nosso corpo. É dito que crianças, há algum tempo, já nascem com corpos diferentes, que são chamadas crianças cristais. Existe o corpo cristal, existe o corpo diamante, existe o corpo ou outra coisa que eu não me lembro, e ainda tem o corpo de luz. Então, todos que sobreviverem estarão em corpos não à base de carbono, mas à base de selênio. Acho que é selênio, não sei se é. Mas é alguma coisa que dá muito mais energia e vai captar a energia do cosmos para que a gente possa enxergar a espiritualidade em si. Então, aqui não sobrarão só os despertos, sobrarão os despertos que já foram programados para, depois do acontecido, ajudar os quase despertos, que ainda estarão em prova. Que por pouco tempo todos vão virar espiritualidade. Não faço a menor ideia do que como vai ser. Então vamos lá. Agora vamos explicar o para que 3 dias de escuridão. O planeta Terra, como qualquer planeta que esteja no mesmo nível de hoje, é um planeta de expiação, um planeta de provas, ele está na materialidade, ele não vê a espiritualidade, ele tem uma densidade do 3D. Quem cria isso? A rotação anti-horária do planeta. Então, como que faz o planeta ir para o 5D? O planeta tem que parar de rodar para rodar o inverso. Aí que mata a gente de medo. Mas não tem solução, vai ter que acontecer. Porque não passa para o 5D se não mudar a rotação do planeta. Então, nós estamos na rotação anti-horária. O que vai acontecer é que 3 dias antes de começar o processo de parar de rodar o planeta, eu não faço a menor ideia de como vai ser. Mas é o que está sendo dito. Por Nossa Senhora e por todo mundo. Que através de médiuns chegaram a nós. Então vamos lá. 3 dias antes de começar o processo, todo mundo, através de sonho, intuição ou audição, que fala que vai falar no ouvido esquerdo, Nossa Senhora vai falar o que vai acontecer e como que devemos nos preparar. Então ninguém vai pegar de surpresa. Os desconfiados, os céticos vão acreditar? Não. Problema deles. Não tem nada com isso. Está sendo dada a oportunidade das informações. Então todo mundo vai ouvir. Quer fingir que não ouviu? Problema. Então, conclusão, todo mundo vai ouvir. No que todo mundo vai ouvir, existem 2 naves monstruosas. Uma do arcanjo Miguel, sei lá qual é o arcanjo, e outra de alguém de uma galáxia monstruosa aí. Eles vão ficar nos polos da Terra. Todo mundo vai ficar duro. Eles vão ficar no polo da Terra para fazer esse processo da Terra parar de rodar. E rodar para do lado errado. Aí, conclusão. Por que são 3 dias de escuridão? 3 dias de escuridão vai ser do meio do Atlântico até lá o fim da Ásia. Mas o outro lado vai ficar na claridade. Porque a Terra está parada. Ele vai parar devagar. Aí eu pergunto, a Terra, os continentes são fixos. E os mares? Nem tanto. Os mares podem entrar por dentro dos litorais? Pode. Por mais que eles estejam fazendo isso devagar para falar que não vai ter um outro dilúvio, certamente os mares
Quando começar a parar de rodar, pode ir para o lado de cá, e quando rodar para o outro lado, pode ir para o lado de lá. Complicado, né? Mas não vamos pensar nisso, vamos pensar no que Nossa Senhora vai falar e tudo vai resolver. Vamos lá. Quem é que vai sobrar? Quem vai sobrar é quem estiver nos lugares mais interessantes. Mas vamos lá, vamos falar mais. Então, conclusão. O planeta vai, 3 dias antes de começar o processo de parar para voltar, Nossa Senhora vai nos avisar. No tempo que o planeta para de rodar e vai para o outro lado, a eletricidade vai se extinguir. Tudo. Não vai ter luz, não vai ter celular, não vai ter aplicativo de banco, não vai ter porcaria nenhuma. A gente perdeu tudo que tinha nas nuvens, no computador. Morreu. Dá para apavorar? Dá. Mas o ego. A gente tem que rir para não chorar. O ego. Nossa Senhora mandou regozijar. E quem vai sofrer é o ego. Então, nesse período que a Terra está parada e voltando para o outro lado, tem os despertos e os não despertos. Todos deverão ficar aonde? Em casa. Por quê? Porque a falta de energia, a falta de eletricidade, tira a eletricidade do corpo. E a gente vai entrar em catalepsia. Ficaremos atentos, veremos tudo. Mas não conseguiremos nos mexer. É o morto que está lá, cataléptico. Todos? Não. Principalmente os despertos. O resto, desesperado. Por que você tem que ficar em casa? Que todo mundo fala, fique em casa. Porque você pode entrar em catalepsia. Se estiver dirigindo e parar, vai se acidentar. Se estiver voando o avião vai cair. Por quê? Porque vai cataléptico. E as portas têm que ficar fechadas. Por quê? Porque os que não são despertos e estão apavorados estão querendo procurar um caminho. Não guardou água, não guardou comida, não guardou nada, quer entrar na casa dos outros para roubar. Mas a morte estará à solta para catar cada um deles e levar para a peneira do joio e do trigo. Vamos ver. A conclusão da história. Quando a Terra começar a parar de rodar, a gente ainda está no 3D. Quando ela parar, a gente entra no 4D. Mesmo cataléptico ou coisa parecida, a gente já começa a enxergar os nossos guias e protetores. Porque a gente entrou no 4D. O umbral não vai existir, fantasmas não vai existir, negatividade já não vai existir, porque todos foram para outros planetas. Já começou agora. Não vamos falar o quando que isso vai acontecer ainda, mas já começou agora. Vamos estar limpando geral. Do umbral grosso aos abismos. E quando voltar, então, chegar no 5D, aí é que está a beleza da informação. É dito, desde a primeira vinda de Jesus, que ele voltará. E é dito que quando Jesus voltar, todos irão vê-lo. Irão vê-los por quê? Nós estaremos no 5D e ele é onipresente. Então ele estará à vista de todos, dando as novas regras e as novas soluções. Simples. A Terra mudou. A espiritualidade passa a viver. Outra. Vamos lá. Outra. O que muda no planeta? Bom, da mesma forma que esse bando de explosão solar que nunca teve tão grande
está acontecendo nesse momento, Nibiru passando por aí, que eu inclusive achava que os 3 dias de escuridão seriam um eclipse de Nibiru. O Nibiru vem para bagunçar o sistema solar, para ajudar nesse processo da Terra parar. São João, quando fala do Apocalipse, fala que a Terra iria balançar como um bêbado. Então, todos esses momentos astronômicos, um bando de eclipses, um bando de alinhamentos de planeta, tudo isso está acontecendo agora. Tudo isso está sendo preparado para o momento que virá. Então, essa radiação que vai servir aos nossos novos corpos, não teremos mais que ter a tal da estratosfera, peristratosfera, perifosfera, tem 3 camadas que nos protegem, isso vai acabar. Quando essas camadas acabarem, a gente vai ouvir, são as trombetas do Apocalipse, ditas trombetas, porque nós vamos ouvir o som disso tudo modificando. Então o céu vai modificar, as águas vão entrar por dentro dos continentes, os vulcões, os terremotos vão mudar as plataformas. Tudo modifica, mas pela mão de Deus. O ser humano não vai morrer. O ser humano é uma carne. Que teoricamente, com a nova composição de DNA vindo pela radiação do Sol, não vai adoecer com facilidade, porque nós vamos viver, para cada um vivo vai ter 2 mortos, infectando o ambiente, adoecendo os que sobraram, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sabe, quando teve aquele maremoto lá em Fukushima, um nome assim, lá no Japão, aquela cidade ficou meio fantasmagórica. 300 almas continuaram ali achando que estavam vivas. Tem vários relatos, histórias. No Apocalipse não vai existir isso, porque toda a galáxia está em volta nos protegendo. E já começou agora. Então, você é um dos escolhidos que vão continuar na Terra? Será? Sei lá. Será que vai ser bom? Eu prefiro morrer e voltar espiritual, caso eu tenha o direito de ficar aqui. Mas se eu tiver que ficar vivo, que me fizeram procurar saúde depois de velho, será se foi para esse propósito? Não sei. Eu só tenho que regozijar, porque assim Nossa Senhora mandou. Não sugeriu, não. Mandou. O que os grandes falam não são sugestões, são fundamentos. Aí vamos lá. Quando? Quando é o que nos apavora, né? Quando? Diferente de quando Jesus falou em 2000 anos não passará,